Boa tarde, gente. Eu sou o Oswaldo de Toledo. Terceira aula. Estou fazendo a terceira aula nossa referente ao processo flexográfico. Eu vou mostrar aqui uma orientação minha, que foi uma etapa totalmente escrita aí dentro do meu conhecimento. Eu procurei fazer algumas orientações, observações a respeito do nosso processo. E aí eu vou começar falando do processo flexográfico, conceitos e suas variáveis. Dentro da nossa ótica, faremos comentários a respeito dos conhecimentos que um trabalhador na área de flexografia precisa conhecer. Quando comento a respeito dos trabalhadores da área da flexografia, estou referindo aos operadores de máquinas, gravadores de clichês, montadores de clichês, coloristas, que são trabalhadores ligados diretamente ao processo. Faremos nessa etapa uma citação a respeito dos operadores de máquina, também chamado de impressores. Qual a função do operador flexográfico? O operador flexográfico é o coordenador, é o orientador de todos os procedimentos que acontecerão nas etapas do trabalho a realizar ou realizando em uma impressora. Por isso, a necessidade do operador conhecer as etapas ou procedimentos dos processos antes e depois de estar em máquina. Conhecer e saber analisar avarias que acontecem no processo em curso. O que e por que controlar o processo? Porque cada trabalho que entra em máquina tem detalhes diferentes dos executados anteriormente. O impressor precisa saber avaliar qualidade do porta-clichê ou camisa, espessura do clichê, espessura e densidade da fita dupla face, engrenagens não a ser usado no trabalho em curso. Porta-clichês é um cilindro ou camisa onde será fixado o clichê. O cilindro porta-clichê é um eixo redondo de ferro ou alumínio que tem o eixo fixado por flanges. Os tubos são torneados internamente, balanceados e podem conter revestimentos na parte externa para evitar a oxidação do tubo. Pode ser vazado ou maciço, com ponta em rebaixo para fixação nos mancais. Porta-clichê com mandris e camisas livres. Fixação pneumática com microfuros para montagem de uma ou mais camisas sobre a mesma. Permite uso de mandril em máquina, agiliza troca rápida e pré-montagem nas montadoras de clichê. É um tubo que possui um eixo passante ou ponteiras com eixo somente em suas extremidades para fixação. Controle nas pontas do clichê, avalia dos batimentos, ovalização e amassamento das camisas e dos porta-clichê. O que é ovalização? É uma irregularidade que uma circunferência sofre, deixando de ser uma figura redonda para ser uma figura oval. Isso acontece muito quando do uso de um clichê que não foi corretamente desenvolvido, não foi usado o fator de distorção corretamente aplicado para que quando impresso, ele se tornasse uma bola. Quando se fala em bola, está se falando de uma coisa redonda. Amassamento é quando o porta-clichê sofre uma batida em sua superfície. Isto gera um afundamento no cilindro, criando uma irregularidade superficial no nosso porta-clichê. Quando da impressão, gera falhas na aplicação de tinta e na superfície do clichê e, por conseguinte, na aplicação de tinta no substrato. A importância da espessura do clichê é que no ato da impressão, o clichê mais fino, e com medidas em torno de 1,14, tem uma clareza mais alta, tem uma dureza mais alta e estabilidade maior, pois oscila menos na transferência da tinta. A sua altura está mais próxima da base, pode ser assim oferecer maior resistência e sustentação à pressão recebida, gerando um ponto
impresso melhor definido. A chapa de fotopolímero é formada de poliéster base, polímero e poliéster de proteção. O poliéster base é onde fixa o polímero, que depois virará grafismo e contragrafismo. O poliéster de proteção, como o próprio nome já disse, serve apenas para proteger o polímero, que antes de receber a luz UV é uma chapa virgem. Um clichê em sua confecção deve ter 60% de espessura em sua base e 40% de altura, formando o que nós chamamos de grafismo. O que vale em tudo isso são tempos de exposição de luz UV aplicado na chapa, tendo na formação do contragrafismo como a formação do grafismo, sempre trabalhando com o uso de teste de tempo de exposição quando do recebimento de uma nova remessa de chapa. Temos hoje no mercado brasileiro vários fornecedores de chapa de fotopolímero, sendo que compete ao usuário avaliar e optar por aquela que lhe dê melhor qualidade e rentabilidade em sua produção. Vários são os fornecedores de fita dupla face, que é o tema que nós vamos a seguir. Cada qual com sua qualidade de fita adequada para o processo que deverá ser escolhida pelo usuário, de acordo com suas necessidades e avaliação. A fita dupla face apresenta densidade diferenciada, adequada para cada análise e avaliação da formação da imagem gravada na superfície do clichê. A fita dupla face, assim é chamada, porque contém adesivo de ambos os lados, mas às vezes com característica diferente no adesivo de fixação da chapa, pois participa da linearidade da espessura do clichê no ato da impressão, trazendo melhorias na superfície final do processo de impressão. Com os avanços tecnológicos da impressora, ficou tudo rápido e prático, não exigindo uma habilidade acentuada do impressor, mas que requer atenção e rapidez nas atitudes a serem tomadas na avaliação dos acontecimentos momentâneos em seu equipamento, podendo ocorrer grandes perdas de materiais no processo em execução por falta de atenção ou rapidez na avaliação do andamento do processo, gerando, às vezes, prejuízos incalculáveis à empresa, produtos daquele lote de produção. Fizemos aqui uma rápida avaliação do que é o processo de impressão flexográfico em seu início, mostrando o básico que o impressor precisa conhecer. O impressor, ele é o orientador, ele é o coordenador, ele é o cara que verifica se está feito tudo corretamente, é o camarada que acompanha a velocidade, que acompanha o desenvolvimento da montagem, aplicação de fita, qual tipo de fita deve se aplicar. Ele tem que ter um conhecimento, pelo menos básico, para que ele possa direcionar corretamente o uso, né, de cada um dos utensílios que ele tem em máquina e que vem também junto as chapas de fotopolímero e as fitas dupla face, que são os assuntos que nós estamos tratando, que acabamos de tratar nesse momento. Muito obrigado e que na próxima aula nós falaremos sobre cilindro anilox.